Olá a todos, eu sou o Rodrigo Rodrigues Evangelista, sou engenheiro de alimentos formado pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb, possuo mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Unesp, no campus de São José do Rio Preto. Atualmente estou cursando neste mesmo campus e programa o doutorado e estarei ministrando a disciplina de Química de Alimentos no curso de Engenharia de Alimentos, tendo como tema desta aula classificação dos carboidratos. O que são carboidratos? Carboidratos são macromoléculas orgânicas formadas basicamente pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, os carboidratos eles não se restringem exclusivamente a esses três átomos. Há também carboidratos que apresentam outros átomos, como por exemplo fósforo ou nitrogênio, na sua estrutura. Os carboidratos é um dos principais componentes sólidos que são encontrados nos alimentos. Sendo assim, eles apresentam-se de diferentes formas na natureza, o que acaba englobando substâncias com diferentes estruturas e propriedades funcionais. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. Na verdade, o termo carboidrato, ele denota essa junção do termo hidratos de carbono. O termo açúcares é que normalmente, quando a gente fala em carboidratos, já remete aos açúcares, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Os carboidratos, eles possuem diversas funções, dentre elas a função energética, ou seja, ele vai conferir energia para o ser vivo, estrutural, ou seja, ele está presente na estrutura deste ser vivo, ou na formação dos ácidos nucleicos, como RNA e DNA. Uma característica dos carboidratos está relacionada com seus grupos funcionais. Se o grupo funcional deste carboidrato é formado pelo grupo aldeído, eles são denominados aldoses. E se for formado por grupos cetonas, são chamados de cetoses. E como são produzidos esses carboidratos na natureza? Os carboidratos, eles são produzidos por plantas verdes pelo processo denominado fotossíntese, o qual essas plantas verdes apresentam a clorofila, que é o pigmento responsável por catalisar a reação de biossíntese dos carboidratos a partir do dióxido de carbono e de água. Porém, termodinamicamente, essa reação ela não acontece de forma espontânea. Então, há necessidade da luz solar para que essa reação aconteça. Após a sintetização desses compostos, do dióxido de carbono e da água em carboidratos, os animais, quando eles ingerem essas plantas, eles estão consumindo esses carboidratos e esses carboidratos eles serão degradados em dióxido de carbono e água, ou seja, acontecerá o processo inverso da fotossíntese, sendo esse processo denominado respiração. E por meio dessa degradação desse carboidrato, que normalmente é a glicose, ocorre a formação de energia, sendo essa energia ela é essencial para manter os processos vitais dos animais. E como são classificados os carboidratos? Os carboidratos eles podem ser classificados utilizando diferentes critérios, como a estrutura química, a localização do grupamento carbonila, os números de átomos de carbono da cadeia, abundância na natureza, poder de adoçante, uso em alimentos, dentre outras classificações. Porém, a classificação preferida utilizada para os carboidratos é a classificação referente à estrutura química. Sendo assim, de acordo com este princípio, os carboidratos eles podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Nesse slide, eu trouxe alguns exemplos de alguns carboidratos que são encontrados na natureza, como, por exemplo, a glicose, frutose e sacarose,
que são os carboidratos responsáveis por conferir o sabor doce dos alimentos. Já o amido é o principal carboidrato como fonte de energia para as plantas. Ele é formado basicamente por dois tipos de polímeros de glicose, sendo eles a amilopectina e a amilose. Outra fonte energética é o glicogênio. O glicogênio ele é uma fonte energética de carboidrato, porém para os animais, inclusive o ser humano. Ele é formado pela união de várias unidades de glicose e ele é encontrado armazenado no fígado e nos músculos. Quando o nosso corpo necessita de energia, esse glicogênio ele é hidrolisado, ou seja, ele é quebrado em moléculas menores, que são as unidades de glicose, que serão utilizadas pelas células. A celulose é o carboidrato mais abundante na natureza e sendo o principal componente dos tecidos vegetais, sendo este carboidrato responsável pela estrutura dos vegetais. Já a quitina é um carboidrato encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto dos artrópodes, como insetos e crustáceos. Os monossacarídeos, eles correspondem à menor unidade estrutural de um carboidrato. Eles também são denominados dioses e eles são carboidratos com um reduzido número de átomos de carbono, variando de 3 até 7 átomos, sendo eles, por exemplo, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, sendo que os pentoses e hexoses são os principais monossacarídeos. Os monossacarídeos eles são solúveis em água e eles não podem ser hidrolisados. Caso aconteça a hidrólise desses monossacarídeos, ou seja, a quebra dessas moléculas em estruturas menores, eles deixam de ser classificados como carboidratos. E dentre os grupos funcionais presentes nos monossacarídeos, deve haver os polihidroxialdeídos, ou os polihidroxicetonas, os polihidroxiálcois e os polihidroxiácidos. Nessa tabela são apresentados alguns exemplos de monossacarídeos, como trioses, pentoses e hexoses. As trioses apresentam a forma molecular C3H6O3, que constitui os carboidratos, como por exemplo o gliceraldeído, que é um composto intermediário da glicose, e a de hidroxiacetona, ou DHA, que está presente na etapa de glicólise. As pentoses apresentam a fórmula molecular C5H10O5 e constituem os carboidratos ribose, que é a matéria-prima para a síntese do ácido ribonucleico, ou seja, o RNA, e a desoxirribose, que é C5H10O4, que é a matéria-prima para a síntese do ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA. Já nas hexoses, que apresentam a fórmula molecular C6H12O6, destaca-se os carboidratos glicose, que é a molécula mais utilizada pelas células para obtenção de energia, a frutose, que também é uma molécula energética, e a galactose, que é uma molécula energética, apresenta uma função energética e também ela constitui a formação da molécula de galactose. Uma das características importantes a serem destacadas pelos monossacarídeos é que eles são isômeros, ou seja, a isomeria é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais, como o exemplo que eu trouxe da glicose e da frutose. Ambos são monossacarídeos, mas são monossacarídeos isômeros, ou seja, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C6H12O6, porém os seus grupos funcionais são diferentes. No caso da glicose, o grupo funcional é o aldeído, já a frutose, o grupo funcional é a cetona. A isomeria ótica, ela também denomina como destrógeno o isômero que desvia a luz polarizada para a direita e como levógeno o isômero que desvia a luz polarizada para o plano da esquerda.
Ou seja, se nós aplicarmos esses conceitos de destrógeno e levógeno às moléculas, por exemplo, ao monossacarídeo de glicose, nós temos que, quando o grupo hidroxila do último carbono assimétrico encontra-se do lado direito, ele é denominado como um destrógeno. Portanto, essa molécula pode ser denominada como D-glicose. Contudo, o seu isômero será o L-glicose, ou seja, quando o grupo hidroxila está localizado no lado esquerdo do último carbono assimétrico. Outra classe de carboidratos são os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são carboidratos que possuem de 2 até 10 unidades de monossacarídeos, que eles estão ligados entre si por meio de ligações glicosídicas. Essas ligações glicosídicas, quando elas se formam, uma molécula de água é perdida, ou seja, quando junta pelo menos 2 unidades de monossacarídeos, uma molécula de água é retirada. O grupo mais importante desses oligosacarídeos são os disacarídeos, que são formados basicamente por 2 unidades de monossacarídeos, podendo estes monossacarídeos ser homogêneos ou heterogêneos, ou seja, serem 2 moléculas iguais de monossacarídeos ou 2 moléculas diferentes de monossacarídeos. Por exemplo, a maltose é um disacarídeo formado por 2 moléculas de glicoses unidas por ligações glicosídicas. Já a sacarose, ele é um disacarídeo heterogêneo formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose ligados por ligações glicosídicas. A maioria dos disacarídeos, eles são açúcares redutores, ou seja, eles apresentam o grupo hidroxila livre para poder reagir com os outros íons, como por exemplo o cobre. Nos alimentos, a maioria dos disacarídeos são redutores, com exceção da sacarose, já que a sacarose ela não apresenta o grupo hidroxila livre para ele poder reagir. Com isso, ele é considerado como um açúcar não redutor. Quando os oligosacarídeos são formados por 3 unidades de monossacarídeos, eles recebem o nome de trissacarídeos. Estes, por sua vez, também recebem as mesmas características conforme os disacarídeos, ou seja, eles podem apresentar-se como trissacarídeos homogêneos ou heterogêneos e como açúcares redutores ou não redutores. Nessa tabela são apresentados alguns exemplos de oligosacarídeos, no qual, dentro dos disacarídeos, nós temos os carboidratos. A sacarose, que apresenta como monossacarídeos constituinte a glicose e a frutose, e que é abundantemente encontrada na cana-de-açúcar e beterraba. E ela apresenta como função biológica, ela é uma fonte de energia. Nós temos também como disacarídeos carboidratos denominados lactose, que apresenta como monossacarídeo constituinte a glicose e a galactose, sendo este carboidrato também conhecido como o açúcar do leite, pois ele é encontrado no leite, e ele também apresenta uma função energética. Também como exemplo de carboidrato, nós temos a maltose, que é formado por 2 moléculas de glicose, e ela é encontrada em alguns vegetais, que provém da digestão do amido pelos animais, e também apresenta uma função energética. Como trissacarídeos, nós temos o carboidrato raffinose, que é formado pelas moléculas de glicose, frutose e galactose, e é encontrado principalmente nas leguminosas, no qual ela não é digerido pelos seres humanos. Também ela apresenta uma função energética. Outra classe de carboidratos são os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são carboidratos complexos formados por várias unidades de monossacarídeos, 20 ou mais unidades de monossacarídeos, podendo chegar a milhares de unidades de monossacarídeos, sendo estes unidos por ligações glicosídicas. Os polissacarídeos, eles podem apresentar com cadeias lineares ou cadeias ramificadas, e devido à sua elevada quantidade de monossacarídeos,
eles apresentam uma elevada massa molecular. Os polissacarídeos podem também sofrer processo de hidrólise, ou seja, eles podem ser quebrados, reduzindo-se a menores unidades, como, por exemplo, os mono ou até mesmo os disacarídeos. Biologicamente, os polissacarídeos eles podem ser classificados como polissacarídeos de reserva energética, como no caso do amido, que é uma reserva energética para plantas, e o glicogênio, que é uma reserva energética para os animais, ou polissacarídeos estruturais, como, por exemplo, a celulose, que é um polissacarídeo que está presente no tecidos vegetais, que compõe a estrutura dos vegetais, ou a quitina, que é um polissacarídeo que está presente na estrutura do exoesqueleto dos artrópodes, no caso os insetos, ou também presente na parede celular de alguns fungos. Aqui é apresentado de forma esquemática para vocês a molécula de celulose, que apresenta aqui entre 300 a 600 unidades de monossacarídeos, de glicose neste caso. Nessa tabela, são apresentados alguns exemplos de polissacarídeos. Nós temos como exemplos os carboidratos, o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. O amido ele é constituído de aproximadamente 1.400 unidades de glicose, sendo ele armazenado em raízes tuberosas, como a mandioca e a batata doce, caules de tubérculos, como a batata, frutos e semente. E o amido ele constitui a principal reserva energética dos vegetais. Já o glicogênio ele apresenta aproximadamente 30.000 unidades de glicose. Ele também ele é uma reserva energética dos animais, estando ele armazenado no fígado e nos músculos. A celulose ela é um carboidrato, ele é um polissacarídeo, composto por aproximadamente 1.000 unidades de glicose, sendo o principal componente estrutural da parede celular dos vegetais. E por fim, nós temos como exemplo de carboidrato a quitina, que ela é um componente do exoesqueleto dos artrópodes e também está presente na parede celular de alguns fungos. Aqui são apresentadas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a preparação dessa aula.